Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho é o comércio ambulante de alimentos e os hábitos de higiene e sua relação com as parasitoses. O grupo é formado por mim, Melanie, Juliana, Lorena e Maria Estela. A ocorrência de doenças de transmissão hídrica alimentar vem aumentando significativamente em nível mundial. Vários são os fatores que contribuem para a emergência dessas doenças, entre os quais destacam-se o crescente aumento das populações, a existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos, o processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimentos em grande escala. Com isso, é importante a garantia da segurança dos alimentos por parte dos manipuladores, para obter produtos com características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais adequadas para o consumo. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo informar aos consumidores sobre o comércio ambulante de alimentos, bem como os hábitos de higiene e a sua relação com as parasitoses. Bom, no nosso trabalho a gente vai apresentar a definição de comércio ambulante, a importância dele economicamente e socialmente, os fatores que influenciam as DTAs, os parasitas encontrados em alimentos normalmente e as boas práticas de fabricação. O comércio ambulante de alimentos é a venda de alimentos em locais públicos como ruas, praças, feiras livres, entre outros, por meio de carrinhos, barracas e outros tipos de estruturas móveis. Essa prática é comum em muitas cidades de países em desenvolvimento e constitui uma alternativa econômica, prática e flexível de alimentação para a população em geral. De acordo com o Índice de Economia Subterrânea divulgado em uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, a chamada economia subterrânea, que pode ser definida como sendo uma produção e comercialização de bens e serviços que não é reportada necessariamente e oficialmente ao governo. Ela movimentou cerca de 1,3 trilhão de reais ao longo de 2021, o equivalente a 16,8% do produto interno bruto do país. E quando esse índice é relacionado ao comércio de alimentos, isso se torna muito preocupante, porque muitas vezes não há garantia de qualidade nos processos de venda nas ruas. A fim de tornar o declínio dessa prática, em 2022, a Prefeitura de Juiz de Fora, em ação da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, a chamada SESMAUR, iniciou um levantamento dos dados de todos os comerciantes de rua. Tal medida organiza o ambiente urbano e garante a regularidade dos ambulantes. O comércio de rua não antagoniza o comércio tradicional, o comércio convencional. Existe uma relação de complementaridade. A gente fica sossegado, tendo a licença, trabalha sossegado, sabendo que não vai perder. Estamos vivendo uma cidade mais civilizada, mais democrática e mais feliz. Muitas pessoas consomem diariamente refeições nas ruas. O número de vendedores de alimentos nestes locais tem aumentado, principalmente pós-Covid-19, pois esses comerciantes enxergam essa atividade como um bom negócio, o qual fornece uma boa fonte de renda e requer baixo investimento de capital. Entretanto, na prática do comércio ambulante de alimentos, além do indivíduo não ter auxílios trabalhistas previdenciários, muitas das vezes não há garantia de segurança alimentar para os consumidores. Isso porque existem alguns pontos defasados, por exemplo, a deficiência na estrutura do local e o desconhecimento sobre a higiene dos manipuladores e sobre a sanitização dos alimentos. Falando um pouco agora sobre a importância do comércio econômico em questão da economia. Então, a geração de rendas. Muitos empreendedores iniciam seus negócios por meio do comércio ambulante, o que contribui para a geração de renda e oportunidade de empregos, especialmente em áreas urbanas. Segundo ponto, flexibilidade e baixo custo. Comparado a estabelecimentos comerciais fixos, o comércio ambulante possui custos iniciais mais baixos e oferece uma certa flexibilidade operacional. Por fim, o atendimento de demanda variada. Eles se adaptam facilmente às demandas dos consumidores, muitas vezes oferecendo uma variedade de opções de alimentos específicos para determinados grupos étnicos ou culturais. Agora falando um pouco sobre a importância social do comércio ambulante. Temos o acesso à alimentação. Em áreas onde a disponibilidade de alimentos é limitada, os vendedores ambulantes oferecem acesso rápido e acessível a alimentos, atuando como uma alternativa viável para refeições rápidas e acessíveis. Segundo ponto, temos a conexão com a comunidade. Os vendedores ambulantes geralmente constroem relações estreitas com a comunidade local,
agindo como pontos de encontro e interação social. E, por fim, a diversidade cultural. Eles frequentemente oferecem alimentos que refletem a diversidade cultural de uma região, permitindo que as pessoas experimentem e apreciem uma ampla gama de sabores e culinárias. Então, alguns fatores como infraestrutura local precária, características dos produtos comercializados e falta de atuação do serviço de vigilância sanitária aumentam as preocupações sobre a segurança dos alimentos vendidos nas ruas. Esses fatores, associados à falta das boas práticas de manipulação, à baixa qualidade da matéria-prima, à manutenção de comida de maneira inadequada, como, por exemplo, em temperaturas inapropriadas de conservação, e a falta de proteção efetiva dos alimentos contra insetos e poeira, aumentam o risco de transmissão de doenças de origem microbiana veiculadas por água e alimentos. Em artigo da Universidade Federal de Maranhão, a legislação mais citada é a Resolução da Diretoria Colegiada número 216 de 2004. Essa resolução ela tem o propósito de esclarecer os cuidados mínimos necessários durante a manipulação de alimentos, visando garantir sua segurança contra a contaminação. Além disso, o artigo ele aborda conformidade de serviços de alimentação na rua em São Luís, incluindo problemas de infraestrutura, como presença de animais e falta de pias para higienização, além do comportamento inadequado por parte dos manipuladores, como conversas durante o atendimento e o manuseio incorreto do dinheiro. Portanto, é possível inferir que esses fatores eles podem influenciar a contaminação por parasitoses, inclusive o surgimento de transmissão hídrica e alimentar, uma vez que a falta de higiene e a presença de micro-organismos patogênicos nos alimentos podem favorecer a transmissão de parasitas, além de aumentar a disseminação de pragas nas ruas. Sabe-se também que a ocorrência de surtos alimentares é de notificação compulsória e normatizada por portarias específicas. Portanto, cabe ao cidadão comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de surtos de DTA, incluindo médicos e profissionais de saúde. E também tem o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos, que reúne algumas informações epidemiológicas para controle e investigação desses casos, evitando assim danos maiores à comunidade. O sistema afirma que o termo doença transmitida por água e alimento é genérico, aplicado geralmente a uma síndrome constituída de anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, acompanhada ou não de febre e atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados. Sintomas digestivos, no entanto, não são as únicas manifestações dessas doenças. Podem ocorrer ainda afecções extraintestinais em diferentes órgãos e sistemas, como meninges, rins, fígado, sistema nervoso central, terminações nervosas periféricas e outros dependendo do agente envolvido. Bom, existem vários mecanismos patogênicos envolvidos com a determinação das DTAs. De forma bem simplificada, pode-se agrupá-las nas seguintes categorias. As infecções são causadas pela ingestão de micro-organismos patogênicos com capacidade de penetrar e invadir tecidos. As infecções por salmonela são um exemplo bem clássico. Geralmente, esses quadros são associados com a diarreia frequente e pouco volumosa, contendo sangue, pus, dores abdominais intensas, febre e desidratação leve. As toxinfecções são causadas por micro-organismos toxigênicos. As toxinas atuam nos mecanismos de secreção e absorção da mucosa do intestino. As infecções são por Escherichia coli e Bacillus cereus. Normalmente, nesses casos, a diarreia é bem intensa, sem sangue ou leucócitos. Febre discreta ou ausente e é comum também a desidratação. As intoxicações são provocadas pela ingestão de toxinas formadas em decorrência da intensa proliferação do micro-organismo patogênico no alimento. Entretanto, os mecanismos de ação dessas toxinas em humanos não estão bem esclarecidos por estudos. Mas existem observações feitas em animais que sugerem alterações na permeabilidade vascular e inibição de absorção de água e sódio, levando às diarreias. Um exemplo desse processo são intoxicações causadas por Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum. Existem também as intoxicações não bacterianas, que é quando outros agentes não bacterianos estão envolvidos com as DTAs,
como nas intoxicações por metais pesados, agrotóxicos, fungos silvestres, plantas e animais tóxicos. Nesse quadro, então, é possível observar alguns dos agentes mais frequentemente associados com as DTAs e seu respectivo mecanismo fisiopatológico, descrito em seguida. Nesse mesmo manual, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, existe um quadro que ajuda no diagnóstico laboratorial de agentes de DTA e também na identificação de surtos epidemiológicos. Nesse quadro, eu destaquei alguns exemplos de doenças e seus critérios para confirmação do diagnóstico, baseado no isolamento e no tipo de amostra. O documento ainda avalia outros critérios, como associação sorotípica, aumento do título sérico e detecção de toxinas. Mas o interessante mesmo é mostrar que, por exemplo, as caridíase, amebíase e giardíase são doenças detectadas pela pesquisa dos vermes nas fezes, significando que são doenças em que os invasores se desenvolvem no solo a partir de temperatura e umidade adequadas, podendo também ter um ciclo em outros animais e em cursos d'água, consequentemente também em alimentos. O documento ainda apresenta uma lista relacionando sintomas, períodos de incubação e fatores contribuintes para a manifestação da doença. Os sintomas e o período de incubação podem variar de acordo com o grupo exposto, que depende do estado de saúde da pessoa, da faixa etária e do estado nutricional. Esses dados também variam pela quantidade do agente de DTA específico, pela quantidade ingerida e pela virulência do agente. Com esses quadros, podemos perceber que os sintomas mais comuns de DTAs são vômitos e diarreias, podendo também apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão e olhos inchados. Para os adultos sadios, a maioria das DTAs dura poucos dias e não deixa sequelas, mas para as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as consequências podem ser mais graves, podendo levar inclusive à morte. É importante lembrar que são diversos parasitas que podem ser transmitidos por água e alimentos. Por isso, é fundamental seguir as boas práticas de higiene e manipulação. Esse slide nos mostra a importância dos hábitos de higiene dos vendedores, que, de acordo com a Resolução 216 de 2004 da Anvisa, tem algumas normas onde é importante serem seguidas para manter a higiene e também a saúde do manipulador. Então é importante que ele esteja sempre limpo, o banho, porque há micróbios espalhados por todo o nosso corpo. Também é importante utilizar cabelo preso ou então fazer uso de toucas para evitar que o cabelo caia ali no alimento, até porque 1 milímetro de cabelo pode conter até 50 mil micróbios. E também o uniforme que ele utiliza é ideal que seja higienizado, trocado diariamente, porque pode servir ali de transporte para micróbios patogênicos e contaminar a comida, E lavar as mãos adequadamente para evitar a contaminação é importante também. E se o manipulador estiver doente, ou então ferimentos, ou então até cortes. Aqui temos a manipulação correta dos alimentos, como foi o caso do slide anterior que a gente comentou, que o uniforme é importante ele trocar diariamente, evitar usar anel, pulseira, relógio durante a manipulação do alimento. Podemos ver aí no slide a foto do lado, que a pessoa que está manipulando o alimento está até utilizando uma luva, então é importante evitar usar esse tipo de coisa, anel, pulseira, e também evitar a contaminação cruzada, como utilizar o utensílio limpo e também desinfectá-lo, ali a superfície que a pessoa está utilizando, para evitar também a transferência de micro-organismos de um alimento para o outro por meio desses utensílios se eles não foram higienizados adequadamente. Também o alimento que a pessoa vai utilizar, é importante ficar atento ao prazo de validade, porque se ele estiver vencido, ele pode ter até sinal de odor desagradável, a cor alterada, ou até também a textura dele pode ter ali alguma diferença. Essa foi a nossa apresentação. Aqui se encontram algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigada pela atenção.